E a gente está na Semana da Páscoa. O que significa Páscoa para o cristão, historicamente? Jesus também, ele celebra a Páscoa? Como que... A Páscoa, na verdade, historicamente, é uma festa judaica. A Páscoa ela vem da comemoração e da celebração da vitória que Israel teve quando a nação está escrava no Egito e Deus quer tirar aquele povo do Egito para constituir a nação através do qual ele se manifestaria ao mundo, de onde viria o Messias. Só que o faraó não quer libertar esse povo, ele tem que mandar 10 pragas, a última ele ia matar os primogênitos das famílias, e aí ele vem e fala através do profeta Moisés que era para imolar um cordeiro, já tipificando Jesus, já apontando para o sacrifício de Jesus na cruz. Tinham que imolar um cordeiro, assar o cordeiro inteiro, comer todas as partes do cordeiro e com o sangue do cordeiro passar nos ungir, né, os batentes das portas. E com isso, o anjo da morte ia passar pelo Egito e as casas que estivessem com essa marca do sangue iam ser livres, os primogênitos não iam morrer. Então, essa passagem do anjo da morte é o Pessá, de onde vem a palavra Páscoa. Então, para os judeus, é a celebração dessa passagem do anjo e da salvação e do livramento de Deus por eles terem essa marca do sangue nas portas. Para o cristão, é muito interessante isso, porque além de o cordeiro representar Jesus, que é chamado de cordeiro infinitas vezes, ou muitas vezes no Novo Testamento, principalmente Apocalipse, para o cristão, o cordeiro pascual, que é Jesus, morreu exatamente no dia da festa da Páscoa. Ou seja, cumprindo também essa profecia de que ele é o cordeiro. Então, qual é... Aliás, ele não morreu no dia da Páscoa, ele ressuscitou. Ele morre na sexta-feira e ele ressuscita no domingo. Então, a comemoração do cristão é a ressurreição de Jesus. Jesus morreu na sexta, mas ele está ressuscitando no domingo de Páscoa. Então, é um tema interessante porque toda a fé cristã está fundamentada na ressurreição de Jesus. Exatamente. Se Jesus não ressuscitou, o cristianismo é uma fraude. Se Jesus não ressuscitou, o cristianismo é um engodo. A ressurreição de Jesus, se ela não ocorreu, ela foi a maior farsa da história da humanidade. Ou ela foi o evento mais extraordinário entre os homens. Porque realmente o Filho de Deus veio, morreu, ressuscitou e está vivo. Então tudo a Bíblia é verdadeiro e tudo vai se cumprir. E todo ser humano vai ter que decidir no que ele acredita. Ou eu creio que a ressurreição foi uma farsa, como quiseram convencer a humanidade em muitas oportunidades, dizendo, não, as mulheres não foram no túmulo de Jesus, elas erraram o túmulo. Não, os discípulos deram dinheiro para os guardas romanos e levaram o corpo de Jesus para outro lugar. Não, não pode ser, vocês estão errados, não foi assim. Então, de muitas maneiras, tentaram desacreditar a história da ressurreição. Mas o cristianismo nasce com a história da ressurreição de Jesus. A ressurreição é o berço da igreja cristã. Se a ressurreição aconteceu, então Jesus vai voltar e tudo que está profetizado vai se cumprir. Os primeiros apóstolos, eles deram a vida por essa verdade. Pedro, Tiago, João, eles fundamentavam os seus primeiros sermões na ressurreição de Jesus. Eles foram pregar para as mesmas pessoas que tinham ressuscitado Jesus. Qual que era a pregação de Pedro? Vocês mataram o Messias, mas ele ressuscitou e nós somos testemunhas disso. E 3.000 se convertiam, 5.000 se convertiam, porque realmente eles começaram a perceber que Jesus era o Messias, principalmente por eventos sobrenaturais que permearam tanto a crucificação quanto a ressurreição. Então a crucificação teve terremoto, o véu no templo se rasga de baixo a baixo, o povo viu que aquilo era uma coisa sobrenatural acontecendo. E na ressurreição, o mesmo, a pedra que era pesadíssima foi removida sobrenaturalmente. Maria Madalena, Maria e as outras chegaram lá para ungir o corpo de um defunto, elas não estavam esperando a ressurreição. Chegaram lá e encontraram 2 anjos, falando, por que vocês estão procurando entre os mortos o que vive? Ele está vivo, ele não está aqui. Ele ressuscitou. E aí Jesus aparece para elas, aparece para Pedro, aparece para os discípulos com Tomé, para os discípulos sem Tomé, deixa Tomé tocar as laterais dele. Foi a maior evidência, a maior prova. Então há comprovações históricas da ressurreição de Jesus. E além disso, ele começa a mostrar a Bíblia.
Ele começa a apontar para as profecias e dizer, tá aqui escrito que eu tinha que morrer, que eu tinha que ressuscitar. Eu mesmo avisei vocês que eu tinha que morrer e tinham que ressuscitar. Aí que os discípulos entenderam que o reino era espiritual e começaram a pregar com ousadia, foram cheios do Espírito Santo e todos, com exceção de João, foram martirizados. A maioria morreu crucificada. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Tomé morreu com atravessado por uma lança. Mateus morreu atravessado por uma espada. Judas Tadeu também. Então, por quê? Você acha que eles iam morrer por uma mentira? Eles dariam a vida dela por isso? Estevão morreu apedrejado porque ele viu Jesus ao lado de Deus, ele foi crucificado, foi apedrejado. Paulo morreu decapitado. Então, esses homens deram a vida dele pela ressurreição, crendo na verdade da ressurreição. Durante os 4 primeiros séculos da igreja cristã, milhares de cristãos foram queimados, foram destruídos por feras nas arenas do Coliseu, foram espetáculo, os seus assassinatos foram espetáculo para os imperadores no Circo Máximos e em outros circos romanos. Por que eles dariam a vida se isso fosse uma mentira? Então a ressurreição de Jesus é um fato e nela está fundamentada toda a fé cristã. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, se eu conversar com ele agora ele vai responder, ele está presente, ele é conosco, ele vai voltar e aquilo que está escrito vai se cumprir. Essa é a base. A Páscoa, então, é essa celebração. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo.